próxima palestra é um tema que eu acho que interessa a todo mundo, não só quem tem 40 a mais, como é meu caso, tenho 44. Todo mundo vai envelhecer, quem não morrer cedo vai envelhecer. Então, o nosso próximo palestrante, ele é sócio fundador do Hub 40 Mais, é uma consultoria especializada em diversidade etária, e ele vai vir com a palestra Carreira à Prova de Futuro. Como vencer a complexidade e ser relevante em um mercado de trabalho tão acelerado. Com vocês, Mauro Weinstock. Valeu, obrigado. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Maravilha, porque eu não estou me ouvindo bem, mas ok. Tá ouvindo? Então troca o aparelho. Para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui. É um prazer outra vez estar aqui no palco da TOTUS, falando sobre um tema que eu acho que é relevante para todos nós, né, e pertinente, que é como ser longevo, né, de alguma forma, no mercado de trabalho. O que a gente precisa fazer em termos de habilidades, comportamentos, de atitudes, para a gente se tornar essa pessoa cada vez, esse profissional, né, cada vez mais intenso e visto de maneira assertiva pelo mercado como um todo. Então, a gente vai falar primeiro sobre a carreira estratégica, né? Aqui é uma imagem que eu gosto de colocar, porque a gente tem que lidar com a nossa família, né, no primeiro plano, e atrás o mercado corporativo. Desafios que a gente tem no dia a dia. Né? A gente fala muito da geração S, que é a geração sanduíche, que a gente tem que cuidar dos pais, dos filhos, do mercado, do trabalho, da empresa, de tudo, e ao mesmo tempo ter que cuidar da gente também. Né? Isso aqui foi uma temática que a gente teve aí, independente do gênero, né? Mas a gente precisa fazer. E como é que a gente fica numa situação dessa quando o mercado de trabalho é cada vez mais complexo, acelerado, e a gente tem que estar sempre atualizado e na frente dele? Então, eu vou trazer algumas situações aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, mostrar que a gente vai viver mais. A expectativa de vida aumenta cada dia mais. Era de 45 anos em 1940, passou para 76 anos em 2023, e muito em breve a gente vai viver até os 100 anos. Ou seja, vai viver cada vez mais, os desafios são cada vez maiores com o advento da tecnologia e da medicina. E como é que fica a gente nessa situação tão desafiadora? Então, a gente está falando hoje de bem-estar físico, naturalmente, estabilidade emocional, que é uma questão, né, fundamental, ainda mais nesse evento que a gente está aqui, equilíbrio espiritual, estou falando de fé, não estou falando de religião, pensamentos positivos, socialização, que já foram comprovados que afetam a nossa longevidade de maneira extremamente crescente, tecnologia, aprendizado contínuo, sempre, e a segurança financeira. A gente vai viver dos 60 até os 100 anos, como a gente vai ser remunerado para isso? Será que a gente trabalhar 30 anos lá atrás vai fazer com que a gente consiga viver 30 anos sem trabalhar à frente, ou apenas com aposentadoria? Então, se essa situação não é a realidade, infelizmente, para a maioria de nós, a gente precisa se reinventar o tempo todo. Se reinventar não é deixar o passado. Eu sempre falo que a palavra, por exemplo, desaprender não existe. Tudo que a gente aprendeu lá atrás serviu como base para o que a gente é hoje. Pode não fazer sentido algumas coisas, e muitas não vão fazer mesmo, mas a gente precisa sempre estar atualizado. E para ter esse tipo de ação, a gente precisa entender o que faz sentido e o que não faz a partir da experiência passada que a gente teve. Bem-estar e felicidade. Palavras fáceis de pronunciar, mas muito difíceis de conjugar e de aplicar. Quando a gente fala sobre descanso, por exemplo, né? Eu descanso, tu respiras, nós temos vida própria. Né? É complicado hoje em dia a gente falar sobre isso. E aquele bordão que a gente já ouviu falar, né? Trabalha enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, mas aí entra o grande problema. Depois viva o que eles sempre sonharam. A gente vai ter esse tempo para viver o que a gente sonhou. Então, por que a gente não pode sonhar hoje, realizar hoje e tentar nos equilibrar cada vez mais emocionalmente, fisicamente, para a gente poder realizar enquanto a gente pode, e não quando a gente tiver lá 80, 90 anos, que a gente vai começar, entre aspas, a viver. A Folha de São Paulo traz esse seguinte número, que eu não vou ficar mostrando aqui, né, números, porque a gente já está falando muito de números aqui, né, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com suicídio. Quantas mortes por dia a gente tem de suicídios? Que a gente não olha esse número.
Enquanto a gente está aqui no evento, cerca de 30 pessoas morreram, se suicidando. Olha que situação complicada aqui. Então, o que fazer diante dessa situação? A primeira questão é, se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, você será infeliz todos os dias. Então, essa é uma frase que eu trago sempre, porque a gente tem que ter autoconhecimento e autoestima para fazer esse tipo de realidade acontecer. É difícil. Por isso que eu falo muito também do Ikigai, que é um conceito japonês que nos traz, em resumo, a seguinte situação: o que você faz bem, o que você gosta de fazer, e a interseção do terceiro ponto do tripé é o que os outros comprariam de você. O que é, para mim, a situação mais complicada. Então vamos pensar nisso. Esse tripé, para mim, é fundamental. Fazer mais do mesmo não leva ao mesmo. Será mesmo que devemos querer o mesmo? É a pergunta que eu deixo para vocês, quase dando um nó na cabeça de cada um. Vamos ler de novo aqui, para mostrar que a gente não pode fazer o mesmo, porque isso não vai levar ao mesmo resultado. Isso que a gente precisa ter claramente todos os dias. Vamos pensar diferente. Vamos desconstruir aquilo que a gente imagina que não faça mais sentido. Educação, emprego, aposentadoria era aquele tripé antigamente, mas que ficou totalmente obsoleto. A educação antigamente parava numa certa idade, hoje é para a vida toda. O emprego se transformou e vem se transformando cada vez mais em trabalho. E a aposentadoria pode acontecer, mas como eu falei, e depois dela? Então não é aquela pós-aposentadoria, não tem pós-carreira, vamos colocar a coisa na realidade. Não é pós nada, é a gente se reinventando todos os dias. Isso que faz parte. Eu estava no painel aqui em São Paulo, voltou aqui. Eu estava no painel em São Paulo com um executivo que ele começou na empresa como estagiário, e depois de 40 anos ele se tornou VP da empresa. 30, 40 anos ele se tornou VP da empresa. E ficou lá durante mais 4, 5 anos como VP da empresa. Aí ele saiu, e há 4 anos ele está mais ou menos desempregado, fora do mercado. Ele chegou para todo mundo e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu quase que eu pergunto para ele, ficava delicado, óbvio, perguntar, mas eu perguntei: por que você não pensou nisso quando você estava na empresa? Então não é você sair da empresa para começar a pensar o que eu vou fazer na minha vida a partir de agora que eu estou fora da empresa. É enquanto você estiver dentro da empresa, em todos os momentos. Vontade de aprender, influência social, pensamento analítico, inteligência adaptativa é aquilo que faz a diferença hoje de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Então a gente precisa também estar muito inteirado com essas questões, porque a vontade de aprender tem que ser constante. Influência social, querendo ou não querendo, a gente tem hoje as mídias que tem influência, né? E a gente precisa ter um posicionamento em cada uma delas. Pensamento analítico, evidentemente que a gente não vai ser um robô. E a inteligência adaptativa é a gente conseguir se adaptar a novas realidades, como a gente está fazendo. Eu nasci num mundo que não tinha internet, que não tinha telefone celular, que não tinha nada, e consegui me adaptar. Eu acho que cada um de nós tem que se adaptar. Ninguém tem experiência de 10 anos de Pix, ninguém tem experiência de 10 anos de IA, ninguém tem experiência em nada disso. E então a gente está se reinventando com a chegada dessas tecnologias também, por exemplo. A adaptabilidade, como eu mencionei, olha aquilo tudo que a gente presenciou no passado sendo reinventado. E é isso que a gente precisa cada vez mais. Como é que vai estar essa imagem daqui a 5 anos? Nossa, totalmente diferente. Conhecimento técnico eu te coloco no jogo. Inteligência emocional te dá condições de vencer o jogo. Essa aqui é uma frase do Ricardo Bassagra, que é um grande hunter, e ele finaliza exatamente com a capacidade de adaptação, que te faz ganhar o campeonato. Então, esse ponto é fundamental. Essa habilidade que a gente tem que ter é indispensável para o nosso dia a dia. Alguém conhece esse menino aqui? Quando a gente fala de resiliência, eu gosto de apresentar esse caso aqui. Ele cresceu um pouquinho, começou a estagiar no jornal, uma gráfica, uma editora, e um pouco depois ele foi demitido. Por quê? Ele não tinha criatividade nem boas ideias. E ele, com muita autoestima, ele entendia o potencial dele, ele se aprimorou cada vez mais e virou essa pessoa que todos conhecem. Outro exemplo, esse menino aqui, alguém conhece? Então, um pouco depois, aqui é a história que ele estava nesse estádio de futebol, no Rio Grande do Sul, e ele era o único torcedor do Santa Cruz. E ele estranhou isso. Eu gosto muito do Santa Cruz, mas eu sou o único torcedor do time aqui no estádio.
E aí ele resolveu mudar aquela situação, ele começou como funcionário do clube e se transformou depois em presidente do clube. E mais ainda, como presidente do clube, anos depois, ele conquistou o primeiro troféu pelo clube. Vontade genuína de realizar um sonho. Isso que ele teve. Então a gente não é só colocar aquilo, eu estou sonhando com... executa. Essa que é a grande transformação. Profissões que daqui a 2030 não vão existir mais. Olha, vamos olhar para isso também. Daqui a 5 anos, 4 anos a 2030. Que profissões a gente está falando hoje? E eu estou falando de todas as profissões, porque, por exemplo, o advogado que é tradicional, eu conheço um advogado que cada dia ele cria uma startup diferente, porque ele vê a dor do mercado e vai criando uma forma de resolver aquela situação. Então não é a área ser mais tradicional, menos tradicional, ele não está saindo direito e continua sendo advogado, só que ele exercita a advocacia de outra forma. E é isso que eu estou mencionando. A gente pode se reinventar dentro da mesma carreira que a gente teve, na mesma formação que a gente teve. Aqui é uma frase da Marta Gabriel, que eu gosto muito, que ela fala que se você não quer perder para um robô, não seja um robô. A gente fala muito de humanização, e é exatamente isso. A grande diferença do ser humano para o robô é que a gente pensa. O robô reproduz. Aqui são novas oportunidades que estão surgindo cada vez mais. Então imagina se algum tempo atrás a gente imaginava que podia ter um operador de drones, né, ou um gerente de felicidade dentro das empresas. Isso era inviável totalmente, uma série de circunstâncias. E o que vai acontecer daqui a 5 anos, 4 anos, quando a gente estiver em 2030? Que profissões são essas que vão entrar? O Cláudio Reis é interessante esse exemplo dele. Ele vendia banana na infância. Ele era office boy, que alguns de vocês não sabem, mas é aquele que entregava, né, cartas e por aí vai. E hoje se reinventou totalmente. Hoje ele é escritor de algoritmo. Uma palavra que algum tempo atrás a gente nem tinha noção que existia. Então, a hora de transformação que ele proporcionou. E aqui eu vou trazer um outro exemplo que eu acho interessante, que é da minha família. E aí eu quero trazer uma perspectiva que eu quero que vocês coloquem isso no dia a dia de vocês. Não na vida familiar. Eu vou trazer apenas um exemplo para vocês poderem fazer essa transformação. Antes disso, aliás, eu quero mostrar esse exemplo também da Isaura. Ela tem 85 anos. E por que ela está aqui, nessa telinha aqui? Porque ela se transformou e provavelmente ela não chegou para a mãe... Eu estou sendo aqui para não ficar na frente aqui. Provavelmente ela não chegou para a mãe dela e falou o seguinte: quando eu crescer, ela tem 85 anos, quando eu crescer, eu quero ser a vovó fashion do Instagram. Reinvenção total. E ela sai nas redes sociais, no Instagram, particularmente com esses looks. Quem imaginaria que uma pessoa de 85 anos podia se reinventar na carreira e fazer isso? Ou fazer isso? E ela ganha dinheiro com esses looks. Ela vende esse tipo de imagem dela para os seus 266 mil seguidores no Instagram. Aqui um outro exemplo também. Mãe e filho que passaram para a mesma carreira, para a mesma universidade, no mesmo ano. Olha que interessante isso, reinvenção total da carreira. E aqui vem um exemplo familiar que eu queria passar para vocês. Eu sou casado há 27 anos com essa menina. É bom que está gravando, que ela vai falar... Menina, tá? Eu tenho 2 filhos que hoje têm 25 anos. E foi muito interessante quando eles entraram na faculdade. Que não estava faculdade, não, antes da faculdade, que eu estava no ensino médio. E aí, claro que a gente, enquanto pais, começa a se preocupar com o que vocês vão fazer na carreira. E a pergunta era exatamente essa: o que você gostaria de fazer? Mas vamos associando isso para o mundo corporativo, tá, para fazer esse tipo de vínculo. E aí a resposta deles, dos dois, era essa. Muito tranquilo, né? A gente ficou muito calmo na hora, para não dizer o contrário, né? Óbvio, né? E aí, depois de mais um tempo, a resposta mudou. E virou esse tipo de resposta. Olha que interessante, né? A gente ficou outra vez no vácuo sem saber o que os dois iam fazer. E passou um tempo, e aí a gente, de tanto insistir com eles no segundo ano, eu tinha que fazer o vestibular, lá, um Enem e tal, e a gente ficou preocupado com aquilo. E aí vem a seguinte situação: decidiu, e a resposta deles foi muito direta. E a gente falou, bom, e agora o que a gente vai fazer? E a resposta continuava sendo essa. E a gente começou a ficar cada vez mais preocupado com essa situação. Até que chegou um momento em que o Daniel resolveu fazer comunicação. Eu falei, ufa, comunicação, mas é a profissão do pai.
pensando comigo, mas eu não falei isso para ele, mas tudo certo, tá bom. E a Aline também resolveu fazer comunicação. Falei, caramba, os dois vão... tudo que eu não queria era ouvir isso. Mas não falei, incentivei, falei, beleza, façam comunicação. Até que chegou um ponto que o Daniel, depois de um tempo, falou firme, vou fazer comunicação mesmo, vou me inscrever no Enem. E a Aline mudou para o cinema. Falei, caramba, também está na área de comunicação, de alguma maneira, mas ok, faz parte do contexto dela, tudo certo, pelo menos os dois escolheram alguma coisa que para mim já era fundamental, sem nenhum tipo de influência, porque eles, com a cabeça deles, resolveram sozinhos. Aí, passou um tempo também, e o Daniel continuou firme na comunicação, e a Aline continuou a fazer psicologia. E aí eu falei, caramba, e agora? Mas a mãe é psicóloga, então eu falei, bom, então pelo menos eu vou seguir o pai, outro vou seguir a mãe, tá tudo certo aí. Até que chegou num ponto em que a Aline, ela se matriculou na faculdade de psicologia. Chegou, voltou para casa. Bom, e o Daniel se matriculou em direito, resolveu mudar em cima da hora para direito. E aí a Aline chega em casa, a gente matriculou ela lá, foi junto com ela, beleza, vai começar agora a psicologia, maravilha. E aí ela chega em casa, no dia que se matriculou, e fala, não quero fazer psicologia. Eu falei, o que você quer fazer, Aline? Medicina. Eu falei, tá de brincadeira. Aí comecei a falar mal de medicina. Mal no sentido seguinte, você sabe que medicina não tem vida, medicina é aquela coisa toda. E aí eu quero fazer. E passou 6 meses depois para a medicina. Ou seja, o início lá da comunicação dos dois virou direito e medicina. E, um pouco depois, os dois se formaram, são gêmeos, tá, fazem aniversário no dia 22/11 de 00. Não por acaso que a minha sogra é matemática, meu genro é eletricista, a gente juntou as duas coisas e conseguiu a data certa. Mas os dois se formaram, um em medicina e o outro em direito, porque era a vocação deles. E eles já estão trabalhando, já estão exercitando os dois e estão muito felizes na profissão. O que eu quero mostrar é o seguinte, reinvenção vai acontecer, desafios vão acontecer. E a gente precisa acreditar na gente mesmo. Aqui é um outro exemplo. A Josiana estava nessa sala de aula com seus alunos e se transformou aos 50 anos, entrando numa outra sala de aula para fazer também medicina. Essa questão de médio não existe no mundo real. Aquela nota 5, 6, 7 para passar de ano na escola, esqueçam. Se vocês chegarem no mundo corporativo e falar, olha, eu tirei nota 6, vai embora daqui, porque eu não quero um funcionário mediano. Então a gente tem que mudar a educação também. Ser funcionário mediano não serve para o mercado. Eu não estou entendendo por que a escola continua com essa média para passar. Para mim tinha que ser média 11. Você tem que estimular a ser cada vez melhor, e não média 5, 6 ou 7, seja lá qual a média que for. Aqui é um exemplo. Inovadora é o termo que eu uso para essa menina de 76 anos, que criou uma startup do zero com a cidade e apresentou no evento de inovação. A gente pode se reinventar em qualquer idade. Aqui, avançando na carreira, é que a gente precisa fazer isso com frequência. A disrupção é uma realidade, independente da área que a gente vai ou que a gente é formado. A gente tem que se reinventar o tempo todo. Aprendedores. Nós temos que aprender o tempo todo, é a palavra que eu uso. Porque eu falo que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Não é apenas numa palestra, não é num podcast, não é nada disso. A gente tem que aprender com o outro que está do nosso lado. Porque o outro vê de uma realidade diferente da nossa. O outro tem experiências diferentes, tem vivências diferentes, e é isso que vai agregar. Eu não estou falando sobre capacidade técnica nem tecnológica, eu estou falando da vida. Isso que é fundamental. Outro exemplo aqui, essa japonesa de 91 anos, como é que ela se reinventou na carreira? Ela virou... Pasmem, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Ela virou... Tudo que eu estou mostrando aqui, vocês podem procurar na internet depois, tá? Que é absolutamente real. Ela virou nada mais, nada menos do que influenciadora digital no YouTube. Ela joga game no YouTube. Ela tem 533 mil seguidores no YouTube. Ganha dinheiro com o YouTube. Tem um computador muito melhor do que o meu lá. E o que ela faz? Isso aqui. Estão vendo aqui, em detalhes, o que ela faz? É isso que ela faz no dia a dia dela. Depois, quem puder, traduz para mim isso aqui, que eu não sei o que está escrito aqui. E ela entrou para o Guinness Book, tá? Como a mais velha youtuber de games do mundo. Outro ponto aqui interessante, ser solucionador.
Não basta a gente ficar reclamando no mercado, isso está ruim, isso está aquilo. Cria uma solução, façam acontecer o tempo todo. Né? Reclamar é muito simples. Tem aquela história do copo cheio e do copo vazio. Né? A gente olha lá o copo. Tá... Eu falo o seguinte, que não é o copo, não é o que tem de metade ou está cheio o copo que me interessa. O que me interessa é o que a gente coloca dentro do copo. Isso eu queria que vocês pensassem um pouco. O mais importante é que a gente tem o copo. E a gente vai colocar a cada dia aquilo que para a gente tem mais significado naquele dia. Então, a gente pode colocar um dia água, outro dia cerveja, outro dia o que a gente quiser naquele vinho, qualquer coisa. Mas o que faça sentido para a gente naquele momento. Então, o copo que interessa. E a gente coloca o que a gente quiser. Não é cheio ou vazio. Vamos olhar de outra forma. E solucionador é isso. É olhar em uma perspectiva diferente e inovadora para o nosso dia a dia. Vamos muito além do óbvio. Vamos pensar diferente, fora da caixa. Vamos tirar a caixa da frente. E aí eu vou fazer um desafio com vocês aqui. O que é isso aqui? O que vocês estão vendo aqui? Pode chutar, não tem certo, não tem errado. Crânio. O quê? Um mapa. Mapa, crânio, nada a ver, né? Mas enfim. Né? Mas tudo certo. Oh. Mas qual é o que você está vendo? Mancha. O quê? Uma vaca. Crânio, mapa, né? E tal. Beleza. Cada um vai pensar de uma maneira diferente aqui. E está olhando, enxergando algo diferente aqui. E não tem resposta certa nem errada. Aqui é só um experimento que foi feito. Tá? Jurava, né? Mas todo mundo jura que é, porque a gente está enxergando aquilo baseado no que a gente tem no nosso cérebro. Né? Então, o que eu vou passar aqui é o seguinte, não é a resposta certa que me interessa. O que eu quero passar é o seguinte, cada um que falou alguma abordagem aqui, o mais rico está na sabedoria coletiva. Se cada um pensa de uma maneira diferente, e a gente consegue reunir esses pensamentos, a solução é muito mais inovadora e muito mais criativa. É esse ponto que eu quero trazer. Então, olhem sempre isso. Outro ponto que eu quero trazer também. Eu falei do óbvio aqui, né? Não entre no óbvio. Quando eu mostrar aqui, tem uma pessoa que acertou. Tá? Que eu não vou falar quem é, depois eu vou mostrar. Mas quando eu mostrar aqui, vai parecer o seguinte, mas agora é óbvio, né? É claro que é óbvio. Porque todo mundo vai enxergar aquilo que eu vou mostrar aqui. Vão passar a enxergar. É aquele negócio que a pessoa cria, né, uma solução. Até eu faria. É claro que você faria. Mas não foi você que fez. Né? Então, é essa situação que eu quero passar. Então, o óbvio é aquilo que o outro criou, ou que a gente pode criar também. Então, eu vou mostrando pega essas duas perspectivas, da sabedoria coletiva, que é muito maior do que a individual, e, ao mesmo tempo, olhando para o diferente. Tá? Que o óbvio é aquilo que a gente vai olhar de maneira disruptiva. Então, vamos ver o óbvio aqui. E ver quem foi que acertou essa situação aqui. E, outra vez, vou parabenizar aquele que acertou, mas eu não quero falar que não, o outro viu diferente. Tá? Não tem, por favor, tá? Não tem essa situação. Então, o óbvio é isso aqui. Exatamente a vaca. Vê se não é a vaca. Né? Agora é óbvio. Claro que é óbvio. Quem que não enxergou essa vaca antes? É claro. Evidentemente que isso aqui é mais do que óbvio. Outro ponto aqui, especialista ou generalista. Fica essa discussão que eu vou ser isso, você aquilo e tal. E eu trago uma outra terminologia que é o nexialismo. O nexialismo é você circular por lugares diferentes, ambientes diferentes, com pessoas diferentes e fazer um nexo entre elas. Eu sou hoje conselheiro de varejo, fui eleito líder inovador em saúde, eu atuo com startups, eu atuo na área de RH e faço a conexão entre eles, porque com isso eu consigo absorver novos conhecimentos e levar para a RH o que eu aprendo na saúde, levar para a saúde o que eu aprendo na startup e levar para o varejo o que eu aprendo em tudo isso. Então, na realidade, eu estou saindo daquela bolha. Todo mundo de varejo fala a mesma linguagem, todo mundo de RH fala a mesma linguagem, eu estou trazendo uma perspectiva diferente. É por isso que eu sou conselheiro de 6 instituições hoje, trazendo ideias baseadas no que eu aprendi no passado, e reformulando e fazendo um nexo entre elas. Outro ponto aqui, o nexialismo se representa um pouquinho por aí. Né? Você
está associado a vários complexos diferentes o tempo todo. É isso que eu quero trazer. Ir para eventos, né? Não só para absorver novos conhecimentos, mas para interagir com as pessoas, para entender e aprofundar os relacionamentos também, que são fundamentais. A gente fala muito de saúde social hoje. Né? Trocar com o outro, ouvir o outro, ter um posicionamento claro sobre o que você é e um pitch muito assertivo para aquilo que você quer passar. Eu estava no evento, na entrada de um evento, de empresários. Aí chegou uma empresária, naturalmente, senão ela não estaria lá. E aí eu não conhecia ela, começou a olhar assim. Falei, a primeira vez que você está aqui no evento, já tinha ido algumas vezes. É a primeira vez, tal. O que é que você faz? Na hora que eu perguntei para ela o que ela faz, ela começou a devagar. Olha, porque meus filhos estão nos Estados Unidos, eu me separei do meu marido, porque eu atuo na área imobiliária, porque quando eu comecei minha carreira, eu falei, meu Deus, não estou entendendo nada que essa mulher está falando, nada. Eu estou tentando entender até hoje o que essa mulher fala, porque não... Aí eu vim embora, fui para o coffee break, falei, ok, vamos tomar... Aí eu resolvi perguntar para mim, o que eu faço? Eu falei, eu faço algumas coisas, mas resolvi resumir, porque não vai dar certo muito com ela, o papo, né? E aí eu falei, foi uma frase, falei, que maravilha, você faz isso. Eu falei, caramba... E um segundo eu consegui impactar ela muito mais do que ela em 15 minutos, naquela hora que eu estava invisível lá. Então, pitch é fundamental. Em 10, 15 segundos, o que vocês fazem. Mas não é assim, tenho cargo tal no lugar... Não, isso não me interessa. Me interessa é como que eu resolvo o teu problema. Como que você consegue transmitir assertividade e segurança para que eu veja que você é uma pessoa que eu possa fazer uma parceria, ou que eu compre o teu serviço. Então, eventos são fundamentais, né? Ter sinergia, brainstorm, discutir no coletivo sempre as soluções. Por outro lado, serendipity é uma palavra também que é mais complicada um pouquinho, mas é aquela característica que... Eu estou no trabalho para ele, a Bessa, né? Caramba, eu estou falando rápido a Bessa aqui. Mas encontrar coisas boas sem ter procurado por elas. Às vezes a gente acha que aquele caminho que a gente está fazendo é um caminho que... Ih, caramba! Aquilo lá não é bem aquilo que eu estava imaginando, eu fui para outra linha, e aquela outra linha é muito melhor do que a primeira. Né? Aquele outro caminho, de repente, é um atalho que a gente acabou construindo e que é muito mais viável do que aquilo. Então, quando tudo parece dar errado, acontecem coisas boas que teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. É a frase que é do Renato Russo. Né? Não é a minha frase, é do Renato Russo. Então é bacana também entender também esse movimento. Aí eu vou trazer uma perspectiva que aconteceu comigo, um hackathon. Eu estava num evento desse, sexta-feira de manhã, e aí uma amiga minha me traz um convite e fala o seguinte, eu não vou poder ir no evento que vai acontecer hoje à noite, sexta-feira à noite. Isso foi, coloca uns 15 anos atrás, tá? Você quer ir no meu lugar? Eu falei, sim, mas que evento é esse? Se chama Startup Weekend. Eu falei, o Weekend eu sei o que é, mas startup eu não tenho a menor ideia. E ninguém falava de startup naquela época. Ela falou, também não sei o que é isso, vai lá e me conta. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou nesse evento, estou com um convite. Cheguei lá sexta-feira à noite, no coworking, né, do Rio, 150 pessoas lá. Vou repetir, 150 pessoas, mas colocando uma outra informação. Todas com 17 anos. Eu olhei aquilo lá e falei, o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? E aí o organizador falou o seguinte, você tem que criar uma startup do zero em 54 horas. Eu falei, peraí, eu não estou entendendo nada. Primeiro explique o que é startup e depois não vai me falar que eu vou ter que ficar aqui até domingo. Você está totalmente louco. E aí eu comecei a interagir, comecei não sei o quê. Falei para minha esposa que eu não ia voltar sábado, foi o primeiro a chegar no sábado, naturalmente, curiosidade, né, complicado. Cheguei lá no evento, comecei a falar, não sei o quê, aí eu sou do Rio, né? Eu saí do centro, fui para Copacabana, fazendo, enfim, eu voltei, nada tinha sido feito no meu grupo, tudo errado no meu grupo. Quem apresentava era uma moça que tremia na cor, tudo errado. O meu slide tinha a minha apresentação tinha um slide, e do resto tinha QR Code, que era uma grande inovação. Eu falei, olha, paciência, estou aqui para aprender e tal. Chegou no final do evento, nosso grupo foi o primeiro colocado disparado. E sobre um tema que por acaso surgiu, que era o público 60 mais. A partir dali, que a gente venceu o evento, meu grupo, né, venceu o evento, eu criei um movimento lá no Rio, que se chama Hub 40 mais, a gente foi fazer um evento que eu queria fazer para 30 pessoas, a gente fechou a porta com 400, depois eu comecei a postar no LinkedIn, e o LinkedIn me deu o primeiro título que eu tenho dos 3 de Top Voice. Depois a Exame me deu uma coluna, depois eu comecei a fazer palestras, workshops, essa temática e tal. Ou seja, várias magias aconteceram a partir de um movimento que eu não tinha a menor ideia o que eu ia encontrar. Então é mais ou menos isso que eu quero passar. Esse aqui foi o evento, o prêmio.
Então, é isso que eu quero passar. Às vezes a gente vai para um caminho que a gente não tem ideia e aquilo acaba dando certo. Então, hoje eu sou jurado do Hackathon da NASA, que é o maior hackathon do mundo, que te avalia as melhores startups do mundo, com prêmio lá nos Estados Unidos. Então, o que eu quero passar é o seguinte, aquela pessoa que não tinha a menor ideia que era startup, eu sou jurado hoje desse prêmio e sou parceiro da Copa do Mundo de Startups também. Então, é hora da transformação que a gente faz quando a gente olha para um novo mundo que a gente pensou que não existisse. O que está fazendo hoje pela sua carreira? O que você está fazendo para se transformar e para os outros olharem isso? Aí tem aquela frase, né? Diga com que andas, que aí a gente transforma um pouco, que eu te direi se eu vou contigo. Né? Que hoje a gente muda um pouquinho essa perspectiva também, né? Para saber a seriedade das pessoas hoje no mercado de trabalho. Então, a gente fala muito de network, as conexões que a gente precisa fazer, que é uma fortaleza. Marca pessoal. Todo mundo hoje está da mesma forma. Vamos nos transformar. Vamos ser diferentes. É isso que a gente precisa fazer hoje. Né? Quando eu falei do pitch poderoso, é a gente fazer um pitch para ser o diferente. Não para ser igual aos outros. É para se reinventar. Então a pergunta é, você é referência? Os outros estão te olhando como referência? O network, mas a marca profissional poderosa significa o LinkedIn. Como é que está o LinkedIn de vocês? Como é que vocês estão se projetando em termos de conteúdo e de conexões no LinkedIn? Como estão trazendo uma perspectiva para uma rede que tem 1 bilhão de seguidores no mundo e 90 milhões no Brasil? Como que vocês estão se tornando relevantes? E aqui é a frase que eu sempre falo para a gente ser útil no LinkedIn. Ser útil, relevante, está na mente das conexões que são fundamentais. Não se venda, seja comprado pelo mercado, que é fundamental. Seja o profissional ambidestro, que é aquele que olha para o hoje, entrega resultado hoje, mas olha para as tendências do amanhã também. Paralelamente. Ao mesmo tempo, refletir. Temos que nos preocupar menos com nossos anos de vida e mais em colocar mais vida em nossos anos, de maneira equilibrada e saudável. O que a gente está fazendo pela nossa carreira? Vamos parar de enrolar. Né? A gente fica adiando porque a gente acha que não tem tempo. Mas quando a gente sair da empresa, a gente vai ter todo o tempo do mundo, mas na realidade não vai ter tempo nenhum. A gente vai estar ansioso, vai estar pressionado. E aí sim que a gente não vai estar raciocinando de maneira mais adequada possível. Então, menos espera e mais bora. Né? Execução. Eu falo muito de plano B e plano A. E qual é a diferença? O plano B é aquele que a gente deixa no computador e não vai pegar, porque hoje é sexta-feira, não vou pegar sexta-feira não vou pegar o plano B. Aí chega sábado e domingo não é dia de trabalhar, não vou pegar esse plano B. Chega segunda-feira, eu estou enrolado, também não vou pegar ou seja, não vai pegar nunca aquele plano B que você colocou. A diferença para o plano A é que o plano A é executado. Então você está dentro da empresa e está executando o teu plano A. Porque nesse momento é o momento que você tem para validar se aquilo que você pretende fazer lá na frente está dando resultado hoje. Pode fazer sentido ou pode não fazer. Eu pensei que era uma coisa e a outra. Ok, descartou e está tudo certo. Ou dá continuidade dentro das tuas possibilidades de maneira restrita. Se quer dar aula, então dá uma aula virtual à noite, que não vai ocupar talvez aquele tempo que você precisa. Mas você vai entrar em sala de aula lá e vai olhar, aquilo não tem nada a ver comigo. Ok, descartou, não precisa repetir. Mas você vai validando enquanto você está dentro da empresa. Isso que é fundamental. Aquele profissional que eu falei lá, né, que ficou 40 anos na empresa, o que ele fez para a carreira dele? Ele tinha que ter olhado lá para trás e falar, agora é o meu momento, eu preciso me reinventar. Então, eu quero falar, vamos fazer acontecer juntos. É para fazer acontecer todos os dias. Aqui está o meu LinkedIn, eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa. Aqui está pitando já o fim, já meia hora aqui. Mas eu me empolgo, não consigo parar de falar. Então aqui está o LinkedIn, quem quiser me conectar, vai ser um prazer conversar com vocês daqui a pouquinho ou também aqui no LinkedIn. Muito obrigado por tudo.